Olá a todos, bem-vindo a mais um episódio do TourQuest. Hoje eu estou aqui com o professor Josemar de Campos Maciel, professor filósofo da Universidade Católica Dom Bosco, e vai nos falar hoje, coisa muito interessante, vai falar sobre a hospitalidade e o sentido da vida, tá? Então, muito bem-vindo, professor Josemar, ao nosso canal. Obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês, participar desse momento de reflexão, de divulgação de conhecimento. Ok, professor. A hospitalidade dentro do turismo é uma área bem estudada, né? Mas como a filosofia entende o conceito de hospitalidade? Cara, até eu tenho uma dívida de gratidão com o turismo, né? Porque quem chamou a minha atenção tecnicamente para o estudo do tema da hospitalidade foi o professor Alexandre Panosso Neto, que me conhece há muito tempo, foi aluno da gente lá na UCDB há muito tempo atrás. E eu me lembro que na época eu dava introdução à filosofia para a turma dele e eu forçava ele a escrever em inglês, né? Aí ficou uma amizade muito grande e ele me passou um livro do Félix Tomilho Nogueiro, né, sobre a hospitalidade na Bíblia e na história das religiões. E aí começaram a ressoar diversas questões e a primeira coisa que a filosofia trouxe assim como provocação para mim, né, e eu devolvi para o turismo com muita alegria, é que a hospitalidade existe desde antes do ser humano, em certo sentido. O ser humano como nós o conhecemos, se a gente aceita o postulado, né, a hipótese, a teoria da evolução, uma das coisas mais importantes que fez a espécie humana chegar ao que ela é hoje é a hospitalidade, que é um conjunto de hábitos, de habilidades, de funções que se desenvolve basicamente na interação. Então, sem hospitalidade não existe o sapiens sapiens, praticamente. Então, dentro desse sentido, a hospitalidade está tipo como se fosse no nosso DNA, é isso? Do nosso DNA, exatamente. Faz parte do nosso DNA. Uma das questões que tornou o sapiens sapiens mais resistente que outros humanoides foi a miscigenação, foram as migrações, foram as diversas interações, a forma como foi se desenvolvendo a coordenação motora fina ao longo da evolução da espécie tem a ver com fazer várias coisas, acessar diversos ambientes e inclusive trocas afetivas, tornando o macho e a fêmea mais, não vou dizer iguais, mas mais paralelos, né? Porque se você pega outras espécies, as trocas afetivas, trocas sexuais mesmo, são mais brutas, né? O sapiens sapiens ele abraça, ele tem um intercâmbio bem maior, né? Mas a cereja do bolo, que me impressionou muito, e aí se você pega os filósofos que estudam isso, os linguistas sociolinguistas, né, que estudam a linguística evolutiva, a linguagem não existe sem hospitalidade, né? Porque a linguagem ela envolve um momento de grande fragilidade, que é quando você para de falar para ouvir a outra pessoa e pressupõe que a outra pessoa não está mentindo, não está lhe enganando, né? Isso é o começo da hospitalidade, que é acolher o outro como o outro se manifesta e a partir dessa acolhida, a partir desses gestos de acolhimento, você ir criando uma outra coisa que já não é nem você, mas ainda não é o outro, né? Então Muita profundo nesse momento. Deixa eu fazer algumas análises. Então, por exemplo, você fala da linguagem, o ouvir, o saber ouvir é um ato de hospitalidade, né? Então, quando a gente está aí, que a gente recomenda para todo mundo, é que devemos ouvir os mais velhos, né? sim. Isso é um exemplo de... Totalmente. Eu tenho chamado isso, talvez estendendo um pouco demais, mas a gente tem que ter uma certa audácia às vezes, né? Eu tenho chamado isso de gramática da hospitalidade. Que a hospitalidade, ela estrutura o conhecimento, ela estrutura as relações humanas. Então, se você tem uma disposição para a escuta e para o acolhimento, essa escuta, esse acolhimento vão se estruturando em uma série de relações, de expectativas, de deveres
e de direitos, né, que estruturam a vida humana, o comportamento humano. Então, talvez nesse mundo polarizado está faltando um pouco disso, né? Mas antes de chegar nisso daí, vamos voltar lá nos primórdios, vamos dizer assim, porque no turismo a hospitalidade ela vai ser mais visível, vai ser mais até comercializada no seu serviço, na infraestrutura, no bem receber, mas tudo bem. Mas nesse início da humanidade, que você coloca isso como hospitalidade sendo o sentido da vida, está no DNA do ser humano, mas a gente vê a evolução do mundo, o homem vai crescendo, vai se dividindo aí nas suas culturas, e num certo determinado momento essas culturas entram em conflito, né? Então como que é um pouco essa relação aí, né? Se está no DNA a hospitalidade, como que foi isso desenvolvendo no mundo e tendo esses conflitos culturais, religiosos e tudo mais? O professor Félix, ele faz uma grande classificação, assim. Esse livrinho é uma obra-prima, na minha opinião. Para ele, tem dois tipos de ser humano. Tem o odófilo e tem o odófobo, né? Odofilia, de odós, caminho, né? A gente conhece bem a palavra método, né? Métodos, né? O caminho que você faz, aí reflete, é o método. O cidadão, o ser humano odofílico é o cidadão que gosta de interação, gosta de andar, a cultura que gosta de caminhar, que gosta de interagir. E a cultura odofóbica é a que sabe que caminhar é bom, mas ela tem medo do que vem e aí ela constrói muro. Então a história da humanidade é um eterno conflito entre você se jogar na aventura do novo, do não saber o que vai acontecer com você e depender dos outros, e construir um muro para ter segurança, porque você tem medo de ser assaltado, você tem medo do outro vir roubar o que você tem. Então a história das grandes civilizações é uma história de, por exemplo, Alexandre Magno, né? É um cara que quer expandir a fronteira, mas aí ele expande, ele entra numa cultura diferente, ele conquista a cidade, coloca o nome dele, mais uma Alexandria para a coleção, aí ele constrói um muro, né? Aí ele sai dali e vai para outra cidade. Então esse conflito é uma constante. E é um conflito entre, depois se transforma, né, com a Idade Média, com a Idade Moderna, o capitalismo e tudo mais, se transforma num conflito entre a cooperação e a competição, né? A gente gostaria muito de cooperar o tempo inteiro, mas aí a gente tem medo de ser roubado. Aí a gente compete, cria regras para mutilar a competição, para a cooperação, para limitar um pouquinho, para tornar o comércio justo, né, para não deixar tudo à vontade, senão o mais esperto vai se prevalecer, né? E por aí vai. Porque se a gente estuda alguns grupos aí da nossa humanidade, eu vou pegar exemplo aí, por exemplo, os indígenas, os nativos-americanos, vamos dizer assim, né? Os esquimós do Alasca, a gente tem isso muito na Polinésia. Os grupos, eles têm, eu percebo assim, tem um DNA de hospitalidade, né? Você tem o caso do esquimó que, sei lá, oferecia até as esposas, os indígenas com as suas trocas. Então, é muito a forma como que se aproxima, né? Porque se você vem com conquista do Alexandre Grande, a coisa é bruta, né? Mas, de uma certa forma, eles têm esse DNA mesmo de bem receber, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa que é estudada por alguns antropólogos, paleoantropólogos, né, que estudam os povos mais antigos, é que a hospitalidade está, nesses casos, por exemplo, no caso das populações inuí, do extremo norte do planeta, né, a hospitalidade está ligada diretamente à possibilidade de se preservar, de viver, de sobreviver. Uhum. Então, o casamento, a fecundação da mulher pelo estrangeiro é super importante para eles não se manterem só no casamento consanguíneo, né? As tribos são muito pequenas e tem muito poucas visitas, então quando chega um estrangeiro ele é praticamente obrigado a fecundar a mulher, porque aí vem um sanguinho novo, né, e dá uma renovada no DNA ali disponível para a população, né?
Isso tem um pouco, isso é um pouco hipotético, tem mais ficção do que realidade, mas o fato é que as populações tradicionais ligadas aos ciclos da natureza são muito mais hospitaleiras porque faz parte da técnica de sobrevivência, né? Então, na prática, você ter 20 pessoas para guardar uma clareirazinha pequenininha é muito mais eficiente do que ter 4 pessoas, cada uma na sua própria tenda, né? Então, 4 pessoas, uma onça vai e come uma por noite, né? Já 20, cada uma armadinha, todo mundo com tarefas divididas e se esperando ali, a onça já respeita um pouco mais o espaço, né? Agora, na evolução também da humanidade, aí, surge o mercantilismo, né? O mercantilismo é a forma de... Ele mais, vamos dizer assim, se apropriou da hospitalidade ou ele foi mais agressivo, se perder uns conceitos de hospitalidade, o mercantilismo, ou se preferir hoje no mundo atual, o consumo, por exemplo? Eu acho que a hospitalidade, a gente pode colocar o que quiser, mas a hospitalidade é a resistência do espírito humano. Porque o que o mercantilismo, depois o capitalismo, agora o neoliberalismo vem fazendo é encontrar formas de acumular bens, de ganhar dinheiro, vamos dizer assim, com as práticas humanas, né? E a hospitalidade é parte dessas práticas. Vai sempre capturando, às vezes sequestrando parte das estruturas de hospitalidade, mas sempre permanece a hospitalidade como aventura mesmo, genuína, como descoberta do ser humano. Tem um exemplo que eu acho que é fantástico. No meio de toda ultimamente tem se discutido muito a questão do turismo exagerado, do impacto, né, e tal, over-tourism, né, essa coisa toda. E, paralelamente, tem surgido cada vez mais pessoas que que fazem os mochileiros, né, que sobrevivem meio que sem saber e estão se institucionalizando novas formas de voluntariado, grupos de voluntariado. O carinha tem um grupo de WhatsApp e o voluntário daqui se comunica com o voluntário da Nigéria ou seja, você tem uma nova forma uma nova forma de sequestro da hospitalidade, aí ele inventa uma outra forma para criar novas formas de interação, novas formas de troca pro ser humano poder continuar inventando, né, de certa forma. Vem daquilo do DNA que você fala. Vem, né? Do DNA, né? A gente é inquieto, né, por natureza. Então, e aí, contrapondo, ajudando a isso, se você pegar as empresas modernas, o que o marketing fez, por exemplo, foi dizer que as empresas, as instituições, as corporações, elas têm, ou para sobreviver a longo prazo, ela tem que ter o conceito da hospitalidade, né? Então, você pega as nossas universidades, tem que ter esse conceito, essa filosofia aplicada. Pega as grandes empresas, né? Hoje em dia, elas divulgam isso, como fazendo você se sentir parte daquele contexto. Isso é uma representação de querer bem o cliente de hospitalidade, né? Exatamente, certamente. Às vezes a gente encontra a hospitalidade bem, vamos dizer assim, dá para fazer uma fenomenologia inteira, né? Um espectro inteiro de como que a gente trabalha com a hospitalidade. A hospitalidade, para mim, ela parece sabe aquele super ingrediente que vai na sua cozinha, assim, que às vezes você não sabe o que fazer com ele, de tão perfeito que ele é, tão maravilhoso que ele é, como o sal, né? Às vezes você captura a hospitalidade, usa ela para outras coisas, para outras finalidades, mas aí espera um pouquinho, puf, ela aparece ali na frente de uma forma que vai subverter tudo, que vai modificar tudo, que dá sempre esperança de outras possibilidades. Agora, entrando na área do turismo, e o turismo, vamos dizer, não sei se o termo se apropria, mas está contido no turismo o conceito da hospitalidade, as cidades começam a trabalhar no sentido de ser uma cidade hospitaleira, que é esse o sentido, né? De ser uma cidade boa para o seu cidadão, também ser uma cidade para o turista, né? Só que aí encontra muitas dificuldades, né? Primeiro, pela até aceitação do outro, né?
do turismo é isso, aceitar uma pessoa diferente do seu dia na sua cidade, né? As cidades, elas, assim como o marketing, seus produtos, elas têm que trabalhar a hospitalidade para ter uma longa vida, vamos dizer assim. É essencial isso também para as cidades, ser uma cidade, a pessoa chegar e ver aqui numa cidade hospitaleira? Absolutamente, absolutamente. Aí eu acho que tem uma questão que vem sendo discutida também, é que a cidade, ao mesmo tempo em que ela tem esse projeto de se tornar mais hospitaleira, com a crise atual da democracia, os grupos vêm sendo muito desmobilizados, né? Então, a participação popular, os sistemas democráticos estão muito em crise. Aí o que acontece? A cidade vai ser hospitaleira para quem? Né? Para o indivíduo que entra em determinado quadro analítico, e em alguns casos esse quadro analítico é muito restrito. Então, a gente tem uma cidade que é simpática ao indivíduo que é de classe média, que é branco, que chega de avião, porque se ele chegar de ônibus é complicado, e aí tem toda uma série de questões aí da relação entre o urbanismo e a modernidade que vão problematizar bastante essa questão da cidade conseguir ser hospitaleira, simpática, né? Mas eu acho que tudo tem a ver com como que a própria cidade se escuta, né? Escuta os próprios cidadãos, as formas de vida, as formas de exercício da cidadania, porque tem um limite à hostilidade, né? Tem um limite. Você vê uma arquitetura brutalista, uma arquitetura hostil, se não for acolhedora, se não tiver espaço para o cidadão começa a quebrar tudo, né? Uhum. E aí você tem o limite do que é possível tolerar em termos de agressividade, de hostilidade. Uhum. E não tem como evitar essa questão. Quanto mais essa aventura, vamos dizer assim, quanto mais troca tiver, mais riqueza circula, é melhor para todo mundo. Né? Então, um dos exemplos nessa questão de troca e riqueza, né, que eu uso sempre é a mobilidade urbana. Né? Então, se você pegar, no caso do turismo, que é expressado a hospitalidade através de equipamentos e serviços, então você pega as grandes cidades hoje que são as cidades futuras, cidades inteligentes. Se você pegar a mobilidade urbana, transporte urbano no centro da cidade, elas estão, assim, oferecendo transporte gratuito para a população. Né? Claro que tem um sentido comercial por trás também, mas você vai na cidade como, por exemplo, Miami, você tem isso, algumas cidades da Europa, você tem transporte gratuito. Interessante que nós estamos passando problema na nossa cidade de transporte complicado, né? Então, um ato, é uma ação, mesmo que seja por mobilidade, mas você chega na cidade, você vê uma cidade hospitaleira. Tudo bem que tem um sentido de transportar a sua população pelo centro da cidade, por circulação, por questões mercadológicas, mas isso é um ato muito específico de hospitalidade, um gesto, vamos dizer assim, não tão profundo, mas é assim, né? É esse sentimento que a pessoa tem que ter de ser bem atendido. Isso vai gerar mais riqueza, vai gerar mais comercialização entre si, né? Exatamente. Nos lugares onde está acontecendo, né, o transporte mais barato ou mais gratuito, você vê, tem uma relação quase direta com a possibilidade da intermodalidade, né, e do transporte público. Uhum. Né? O Brasil tem dificuldades nesse sentido se você sai dos grandes centros, porque o transporte brasileiro é muito privatizado. Né? Uhum. Aí estão vindo novos investimentos, não sei o que, mas o Brasil conseguiu queimar a rede ferroviária dele, né, para favorecer a indústria do automóvel e a implantação de indústrias norte-americanas, europeias aqui na década de 1960, por ali, né? Tem uma relação direta com a qualificação da mão de obra, com a circulação de bens culturais, né?
o que a sociedade vai ver se ela pega um transporte no centro de Campo Grande e vai para um bairro periférico, né? Tem um museu, tem lugares legais para visitar, essa própria população ela tem acesso à qualificação, à formação gratuita de qualidade, né? Tem uma série de coisas aí que vão circulando, né? Quando você pega cidades Tóquio, né? Você citou Miami, tem as cidades de diversos países, né, que estão investindo pesado nisso. A Bélgica, né, você tem uma rede de transporte que corta a Bélgica inteirinha, né? É uma série de fatores, né, que a gente pergunta assim, você vai transportar quem e vai transportar para quê? Com que circulação de quê? Circulação de riqueza, de cultura, de serviços, né? Para facilitar a circulação desses bens por entre os diversos os clusters, né? Formadores ali daquele lugar, né? Porque de repente essas cidades entenderam, né? Você pega um trabalhador hoje num salário mínimo, o cara tem que sair de casa, ficar 2, 3 horas no transporte coletivo, né? De má qualidade, para ir trabalhar. E talvez essa falta de mão de obra aí seja porque a cidade onde ele mora seja hospitaleira para que ele desenvolva o seu trabalho braçal, né? Exatamente. E se ele não tá num quadro em que a própria cultura, vamos dizer assim, a própria civilização da qual ele faz parte não é considerada subalterna para produzir apenas peças que depois vão ser usadas em outros centros, né? Então fica muito caro você manter o trabalhador, né? O trabalhador totalmente precarizado, né? Então investir no transporte é também interessante para as empresas, né? Mas se as empresas querem realmente querem olhar para as relações aí com o trabalhador, se não tem esse acesso, né, aí fica complicado. Mas tudo bem, as cidades aí que são ditas inteligentes estão trabalhando nesse sentido de ser mais hospitaleira, mas vamos voltar um pouquinho para a questão do indivíduo, né? Sim. Nesse mundo tão polarizado aí, né? Como fazer assim para o ser humano resgatar esse valor de hospitalidade? Não sei se acolher o outro, né? Mas pelo menos tendo de volta, assim, aflorar no seu DNA essa questão de que é preciso ser hospitaleiro. A primeira coisa que eu acho que tem que olhar é a própria comida. Porque se o cara a pessoa, nos hábitos alimentares dessa pessoa, se ela não vê outras pessoas, é porque ela está comendo coisa muito processada, né? Se você quando pega o seu café, né? Você vai tomar um café, se você não toma o cuidado de pensar que você está comendo tá tomando uma bebida que foi feita com um grão, que passou por um sistema de água, esse grão foi plantado, foi colhido, foi processado até chegar a você, né? É porque você está vivendo um nível de abstração tão complicado que provavelmente o seu organismo já tá precisando de mais fibra, você já está consumindo água dentro de garrafa de plástico, né? Ou seja, a hospitalidade está dentro da estrutura em que, assim, para simplificar, né? Quanto de outros seres humanos você encontra no seu dia a dia, né? Se você, no seu dia a dia, não encontra nenhum outro ser humano, é bom tomar cuidado, porque tem alguma coisa que está faltando aí, né? Você deve estar numa cápsula em que ou você está muito solitário porque está sem recursos, ou está muito solitário porque está sendo muito aproveitado, mas olha que alguém está indo para a fazenda no final de semana com o trabalho que você está gerando, né? Quer dizer, a gente tem que levar isso
em consideração, né? E existem campos de interação que são campos assim extremamente fecundos, né? Extremamente importantes para a gente se situar no mundo contemporâneo, né? Eu penso, olha, hoje a gente fala muito de inteligência artificial, né? Se você não sabe como que funciona a inteligência artificial, você paga uma baba e não sai do chat GPT. Você paga muito caro. Se você conversa com seu cunhado, que faz faculdade de IA na UFMT, né? Um abraço, Lucas. Se você conversa com seu colega, tem um professor lá que não é da sua linha, mas você sabe que ele trabalha com R e tal, né? Como o meu coordenador trabalha com R, é economista, liga, escuta o que você está usando. Ou seja, barateia tudo, simplifica muito mais. E você, no lugar de usar um computador que você pagaria não sei o quê, você economiza, otimiza o trabalho, trabalha até mais racionalmente, ou um pouco mais racionalmente, né? Tira um tempo para pensar, para planejar, para encontrar pessoas, para discutir, para fazer reunião, é sempre bom, né? Então, agora, você falando assim, eu fiz aqui uma relação, não sei se... agora eu não vou me lembrar o filósofo, mas os ciclos de consciência, não me engano. Então, se você é uma pessoa que é preocupada só com você, né? Então, esse sentaria e tomaria esse café que você falou. Mas se você está preocupado, né, com a tua família, com a tua vizinhança, com o teu bairro, com a tua cidade, então você já começa na sua alimentação, né, se preocupar de onde vem o produto, onde é produzido, como é transportado, como que usa o solo para fazer isso, né? Não precisa sentar no café e lembrar disso todo dia, né? Mas, claro, você tendo essa consciência, isso também é um claro sintoma da questão da hospitalidade, né? Então, se você é preocupado da onde vem o alimento, do clima, sei lá, essas coisas mais amplas, é um claro sinal de que você é preocupado com o planeta, né? Isso também. Exato. Isso mesmo. Isso é ser hospitaleiro, né? Totalmente. O ser humano hospitaleiro é um ser humano... eu não sei, quando eu penso num ser humano hospitaleiro, eu penso numa árvore. Né? Então, uma árvore, se você olha a raiz da árvore, é uma colônia de seres em interação. Se você olha o caule de uma árvore, é uma colônia de seres em interação. Se você olha a copa ali, os galhos, as folhas, os frutos e tal, é uma outra colônia e tem aves e tem não sei o quê. Por que o ser humano tem que ser diferente? Né? Por que a gente acha, né, que criou um sistema em que a gente pode viver solitário? Né? Você tem um carro, né? Manter um carro, tá? Mas quem que é besta de ficar só na concessionária? Você tem as cidades, aí tem as ruas onde tem autopeças. Você está passando por ali, faz uma pergunta, visita, fila um café aqui, pergunta de um foquito, de uma lampadinha, de não sei o quê. Lê uma revista. Isso faz parte da hospitalidade, que é quase... A hospitalidade é o lado, digamos, comercial, né, da interação do ser humano. Né? Então, a gente... é interação, basicamente. Quanto mais a gente usa isso, melhor a gente consegue se locomover, viver, né? Eu acho que a superexploração das nossas coisas é um negócio que a gente tem que tomar cuidado e estar sempre refletindo, sempre conversando, sempre perguntando. Né? Aí, a coisa da minha formação, né? O filósofo não pode virar uma caneca de água sem perguntar por quê. O que está aqui dentro? Quem que fez? Por que usou plástico? Por que usou cerâmica? Por que usou vidro? Né? E com isso a gente aprende, né? E com isso a gente interage. Isso é enriquecedor. Uma das coisas que a gente fala no turismo, por exemplo, é muito interessante você ter atrativos para visitar. Né? Então você vai para um destino onde tem lá um grande monumento, é muito interessante você visitar. Mas a essência da viagem não está em você ver aquele atrativo. Né? A essência da viagem está na questão cultural, né? De você se relacionar com outras pessoas. Né? Então, pegando uma comparação de duas viagens, se você for para um local que tem vários atrativos, se divertir e tal, tudo bem, é muito legal. Mas se você for para um destino onde não tem nada disso e você tiver contato com a cultura local, com se relacionar com a hospitalidade,
também é uma viagem, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nossa, eu me lembro de uma viagem que eu fiz que deu tudo errado. Eu ia para La Paz, né? Aí deu tudo errado e eu fiquei num hotel. O lugar que eu consegui no centro de La Paz, perto de uma igreja construída pelos franciscanos no século XVI ou XVII, e a um passo da Rua das Bruxas, chamada Calle de las Brujas, né? Aí tá, cheguei no hotel, aquele hotel tinha um monte de comida típica. Do lado tinha uma feira com mais de 15 tipos de batata. E o pessoal nem falava castelhano, falava umas línguas nativas. Falei, poxa, é espetacular. Desci a rua, a igreja tinha sido construída por uma população indígena e os franciscanos deixaram aquela população utilizar imagens dos seus deuses e aquilo está na arquitetura. Depois você vai estudando onde você está e o que está acontecendo ali. Às vezes um acidente de percurso, um erro de uma companhia de turismo se transforma numa outra viagem totalmente maravilhosa, né? Você entra em contato com estruturas, com capacidade de acolhida da população. E aí a velhinha já me ensinou a preparar uma batata que eu nunca mais encontrei na minha vida, uma batata preta. É um negócio assim espetacular, que eu acho que acontece com a gente em bairros, né, da nossa cidade. Você pode errar de bairro, você pode também encontrar um acidente, a morte, né? Mas você pode encontrar pessoas, você pode encontrar formas de vida, interação, que eu acho que o turismo traz essa abertura, né, para a gente, essa abertura para descobrir as diferenças de ser humano, né? As diferenças dos modos de vida, das formas de cultura, que são muito enriquecedoras. Agora, professor, assim, tentando filosofar no sentido assim do futuro da humanidade, né? Qual será o futuro da humanidade? Teorias tem muitas aí, né? Mas assim, em termos do ser humano na Terra, a gente tem outra saída a não ser ter uma humanidade, uma população totalmente hospitaleira ou não? Não tem. Na minha opinião, não tem. Não tem. Ponto. Não tem. Veja, a gente está em uma enorme crise da democracia. A gente está com um movimento muito forte de governos tentando restringir a imigração. A gente está com conflitos internacionais, com ameaça de guerras em que você diz, não, a guerra não é desse país contra esse país, é a guerra desta instituição que congrega outros países contra esta instituição e tal, não sei o quê. Aí os católicos vão lá, elegem um papa, e agora esse Leão XIV, ele vem falar, a paz esteja com todos vocês, a paz que é desarmante. Citando como exemplo, porque eu particularmente sou católico, mas como exemplo, assim, uma instituição pesada, não precisava falar exatamente desse assunto, mas é a ferida desses tempos, né? Ou isso, como as nossas emissões, a nossa superexploração da água e tal, ou a humanidade não tem para onde ir, né? A gente tem que mudar muita coisa no sistema de vida do ser humano, né? E eu acho que a hospitalidade se tivesse um 11º mandamento da lei de Deus, ou mandamento da lei de Darwin, se você quiser, serás hospitaleiro, né? A hospitalidade é mais importante do que a competição. É bom falar também assim que não é aquele mundo perfeito, né? Não estamos falando do mundo perfeito, onde o paraíso, né? Talvez não precisa ser nesse ponto, mas assim, que as fronteiras, os países, as instituições, os governos têm que ter esse espírito da hospitalidade, né? Isso é essencial, né? Em harmonia, sei lá, claro, que queira usar o nome que seja, né? Mas claro, é esse sentido. Claro. Sem desmerecer as outras discussões, os outros problemas. Eu acho que a humanidade é outra coisa que eu tenho que pagar pedágio para o professor Félix. A humanidade começou com o comércio, né? E a grande briga da história da humanidade é se ela prefere o comércio ou a guerra, né?
O problema da guerra é que morre todo mundo. Que um ou outro vai ganhar alguma coisa, mas vai ganhar em cima de escombros. A maioria perde. Né? E o comércio é bom para todo mundo. O comércio é bom para todo mundo. E as populações mais tradicionais, né, você vai para um comércio com elas, você tem que falar do produto, tem que perguntar como que está a família, tem que dar bom dia, tem que tomar o chá ou o café. E se você só pede e paga, a pessoa se ofende. Né? O comércio faz parte do nosso DNA. Né? Por que a gente não volta a explorar isso? Né? Eu acho que tem uma oportunidade aí. Senhor, agora, para a gente terminar, se eu falar, como nós já falamos aqui, né, que o DNA a hospitalidade está no DNA das pessoas, talvez quem está nos assistindo não consiga visualizar isso sei lá, no russo, no árabe. Num brasileiro, talvez sim, né? Vai falar, não, o brasileiro é receptivo, é amável, não sei o quê, né? A gente tem isso daí, a gente tem esse traço, nós somos mais hospitaleiro que o resto do mundo ou não? É uma percepção só? Eu acho que sim. Eu acho que o Brasil tem uma posição única no mundo, porque eu conheço, assim, eu encontrei gente de muitas culturas até agora na minha vida, ainda bem, a minha carreira me proporcionou isso. Mas o brasileiro, ele além dele ter várias culturas, o brasileiro é empático. Você pega o indiano, por exemplo, nem sempre ele vai ser tão empático. Eles têm um conflito mais à flor da pele. No Brasil, mesmo populações que estão ali em dificuldade, lutando para sair da vulnerabilidade e tal, tem sempre um sorriso guardado, tem sempre um cafezinho feito, tem sempre um acolhimento que é bem bacana. Né? Eu acho que a arte brasileira que mais mostra isso de todo jeito é a música. Né? O brasileiro não consegue pegar um estilo musical e não deixar a marca dele. Né? Chegou um estilo musical para cá, chega o rock, a gente batiza. Chega o hip hop, a gente batiza também. Tudo vai virando um caldo, assim, uma coisa diferente, uma coisa muito típica. Eu acho que é isso que dá esperança para a gente. Né? Esse empático que você fala do brasileiro, que eu percebo assim de outras culturas, né? É que a gente nunca foge do diálogo, da conversa com alguém, independente do que for. Pode chegar o turista que for, a gente quer um diálogo, mesmo que não tenha o mesmo idioma, né? E nos outros países a gente percebe que existe uma falta de paciência, empatia disso daí, né? Uma separação maior, né? E até eu acho que a gente teria que, né? Precisa valorizar mais as partes que são formadoras mesmo da nossa cultura. Tem coisa que a gente chama de, por exemplo, cozinha mineira, que é cozinha mineira com um traço indígena muito forte. Né? A criatividade brasileira, mas com um traço afrodescendente, né? Com essa composição do Brasil nem sempre é muito clara, mas eu acho que ela é única, ela é muito, muito interessante e dá para explorar bastante. Tá bom, professor. Assunto assim que rende muito ainda, não né? Acaba, né? Não acaba, mas muito bom os seus pensamentos sobre a questão da hospitalidade e o sentido da vida. Obrigado, professor Josemar, por estar aqui. Agradecimento à nossa universidade, ao CDB e tudo mais. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela chance de trocar umas ideias legais aí.